Irmãos e irmãs, muito bom dia, que a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida, que a gente possa ter uma segunda-feira muito abençoada e uma semana cheia da inspiração do Senhor. Já faz algum tempo que a gente não se vê aqui no Boa Semana e gostaria de abordar hoje com você um tema muito importante, que é o tema da mordomia cristã. Aquilo que o Senhor traz para o nosso coração são as bênçãos do reino dos céus e também algumas coisas que dependem de nós para que possamos gozar e viver essa mordomia cristã. Então, prepara o teu coração agora, após esse momento de louvor, esse momento de cântico que a gente vai ouvir. Daqui a pouco a gente está de volta. Pega aí o seu bloco de anotações, se você gosta de fazer as suas anotações, para que a gente tenha um tempo gostoso e precioso na presença do Senhor, meditando na sua palavra. Até daqui a pouco. Graças a Deus. Irmãos, eu quero compartilhar hoje
nessa manhã uma palavra de Deus que está no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso 17, e é uma devocional da Bíblia Pregação Expositiva. Eu gosto muito dessa Bíblia, e ela traz uma devocional bastante interessante sobre a questão da mordomia cristã. E a pergunta que está aqui nessa devocional é: que lugar o dinheiro ocupa na sua vida? Então vamos à leitura da palavra de hoje, no Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 17, diz assim: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem, segue-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino dos céus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu, dizendo-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Irmãos, de todas as pessoas que vieram até Jesus, o homem dessa passagem que Marcos registra é o único que saiu pior do que chegou. Ele saiu sem poder gozar dos bens que o reino dos céus tem para oferecer. Ele sai pior. Veja, o texto diz que ele foi amado por Jesus, mas mesmo assim desperdiçou a maior oportunidade da sua vida. Ele veio até a pessoa certa. Ele aborda o tema certo, que é o tema da salvação. Ele vai até a pessoa certa, mas ele toma a decisão errada. Ele amou mais o dinheiro do que a Deus, mais os prazeres que são transitórios dessa vida do que a salvação da sua alma. Essa passagem bíblica nos faz refletir nas decisões que precisamos tomar com relação a nós e com relação ao reino de Deus e com relação àquilo que o Senhor oferece para nós. Este jovem, ele tinha qualidades excelentes. Ele era um jovem com saúde, com vigor, com sonhos, além de ser um homem muito rico. Ele era inteligente, tinha o conhecimento da palavra, ele tinha gozava de boa reputação e de prestígio social. Era um homem virtuoso, um jovem homem virtuoso. Mesmo assim, ele estava insatisfeito com a sua vida espiritual. Ele estava insatisfeito. Ele percebeu que ele precisava de transformação, de alguma coisa na sua vida espiritual. E ele vai até Jesus. Ele vai até o Senhor. E aqui nesse momento a gente percebe que ele tinha tudo para ser feliz. Porque ele foi na fonte certa. Ele foi até o Mestre. Mas o coração desse homem estava vazio. Então veja, a gente percebe no texto que não basta ser rico, não basta ser honesto, não basta ser religioso e não basta ter boa intenção espiritual. A alma tem sede de Deus.
O ser humano lá dentro dele, o ser humano sabe que existe um lugar que não pode ser ocupado por nada, por prazeres, por riqueza, por nada, porque Deus criou o ser humano com a necessidade e com um espaço que somente o Espírito de Deus é que pode ocupar. E esse jovem, ele percebendo isso, ele vai até Jesus, porque a alma tem sede de Deus. Ele era sedento de salvação. Para isso, então, vai até Jesus. Ele vai de forma reverente. E a palavra de Deus diz que ele é amado por Jesus. Jesus o recebe. Jesus fala com ele. O texto diz que Jesus o amou. Jesus fitando. O Senhor Jesus o amou. Se importou com ele. Jesus percebeu o desespero espiritual que esse homem estava sofrendo. No entanto, no desfecho, a gente percebe que as virtudes desse jovem eram aparentes. No desfecho, o que se revela é que a necessidade que ele achava que tinha de salvação era algo aparente, era enganoso. Ele estava enganando a si mesmo. A sua busca era uma busca, não era uma busca verdadeira. Não era uma busca verdadeira. Portanto, veja, esse homem estava enganado com relação ao reino de Deus, ele estava enganado com relação à lei de Deus, ele estava enganado com relação à sua própria necessidade. Ele estava enganado com relação à sua própria necessidade. E Jesus, quando ele vem até Jesus, ele dá 5 imperativos para esse jovem. Ele diz, olha, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, depois vem e segue-me. Ou seja, ele devia renunciar aquilo que havia constituído no objeto da sua afeição, no objeto da sua adoração, antes de vir até Jesus e viver embaixo do senhorio de Deus. O dinheiro era o seu Deus, Mamon era o seu Deus. E esse jovem rico, o texto declara, a gente não sabe se mais para frente ele teve uma nova oportunidade, mas ele sai da presença de Deus sem salvação. Ele sai na presença do Senhor triste, ele perde a sua oportunidade. Ele saiu pior do que ele havia chegado, porque ele rejeita a oportunidade da verdadeira riqueza e da sua salvação. Agora veja, Jesus não condena a riqueza. Não. A palavra de Deus diz que Deus não tira nada de nós. Pelo contrário, Ele dá 100 vezes mais. O Senhor não condena a riqueza, não. E também a raiz de todos os males não é o dinheiro. Mas a palavra de Deus diz que o amor, o apego ao dinheiro, sim, é a raiz de todos os males, é o apego. A questão não é possuir dinheiro. A questão é ser possuído por Ele. Seguir a Cristo é um caminho tremendo, maravilhoso, venturoso. Deus não tira, Ele dá. E por fim ainda há uma recompensa futura, que é a vida eterna. Essa vida gloriosa e feliz. Então veja, a minha pergunta para termos uma semana abençoada e inspirada é que no reino de Deus há a fartura espiritual, a fartura de paz, graça, misericórdia, fartura de perdão. No reino de Deus há tudo isso. E o Senhor nos chama, nos convida, nos convoca para sermos participantes do reino e para ofertarmos aquilo que Ele mesmo deposita em nossas vidas. Não apenas a nossa contribuição financeira, mas também o nosso perdão, a nossa misericórdia, a nossa graça deve ser compartilhada
com os irmãos e com aqueles com quem convivemos. Que nós possamos nessa semana, estamos iniciando a semana, que possamos refletir nessa palavra, porque afinal de contas, temos comparecido no lugar onde o Senhor Jesus se manifesta, ouvido a sua palavra. Não podemos cair no mesmo erro que desse jovem e tomar as decisões erradas. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana muito inspirada pelo Senhor e que a provisão do Senhor seja sobre a sua vida, que o Senhor possa derramar sobre nós essa unção de generosidade. Que Deus te abençoe e que você tenha uma semana muito abençoada, toda a sua família, em nome de Jesus. Amém.